E aí, pessoal? Tudo bem? Olha só, a tia agora vai gravar o vídeo para nossa aula de história. É o seguinte, na aula passada, a tia Rosângela deixou o link lá de 2 vídeos, né, para vocês assistirem. Raízes do Brasil. O primeiro era dos indígenas, depois a tia Rosângela colocou o dos africanos. Deixa eu ver se foi dos africanos, não, dos portugueses. Aí, para a aula de hoje, vocês assistiram o dos africanos, né? Então, o que acontece, pessoal? Naqueles 3 vídeos, vocês tinham muitas informações. Claro, né? Porque alguém produziu aquele vídeo lá com todas as informações necessárias. Só que aí, o que a tia Rosângela fez? Ela pegou as principais informações que vocês precisam saber agora, né, no 3º ano. E aí, ano que vem, no 4º ano, depois do 5º e assim por diante, vocês vão aprofundando, tá? No conhecimento. Inclusive, eu tenho um recadinho para mamãe. Quando eu passo os vídeos aqui na escola, tem algumas partezinhas que aí eu vou parando, vou explicando, algumas eu pulo, né? Só que aqui não tem como eu fazer isso. Então eu conto com vocês aí, né? Se o aluno tiver dúvida, para, explica. Tem algumas partezinhas que eu queria cortar, gente, mas não tem como eu cortar, né? Mas juntos a gente vai sanando esse probleminha que acontece. Então, pessoal, nós hoje estamos na aula de geografia, tá? A tia escreveu aqui geografia, hoje é dia 8/5. Na verdade, para mim ainda é dia 7, né? Que eu gravo as aulas um dia antes. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pôr na página 209 do livro. Pausa aí até achar a página. A tia vai colocar aqui, ó. 209 do livro. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber hoje desse conteúdo? A gente viu lá no vídeo, né, que os primeiros habitantes do Brasil, e a tia já tinha estudado com vocês também em sala de aula, foram os índios. Então, pessoal, antes da chegada dos europeus aqui só tinha índio, natureza, calmaria, né? Então, era como se fosse, assim, o jardim do Éden indígena. Pronto, não tinha influência de ninguém. E aí, enquanto isso, né, lá na Europa, especificamente lá em Portugal, eles queriam conquistar terras. O que é conquistar terras, gente? Era simplesmente invadir um território e ser dono dele. Pronto, acabou, era desse jeito. E aí, né, Cabral e a sua expedição, suas caravelas lá, o seu povo, chegaram onde? Ao Brasil. Quando chegaram aqui, eles se depararam com os índios, né? E foi aquela coisa toda lá que no vídeo conta, né? Tem uma parte que eu achei muito legal, pessoal. Acho que vocês também prestaram muita atenção nisso. Os índios, como eles viviam aqui sozinhos, não tinham influência de ninguém, os europeus trouxeram doença pra cá, né? E matou um monte de índio. Parece muito com a história da China, né, que o vírus veio para cá e fez essa coisa toda aqui no Brasil e em vários outros países. Então, a gente consegue relacionar essas duas histórias. Aí, pessoal, depois que tudo isso aí aconteceu, que a gente viu no vídeo, né, que aqui só morava índio, que depois vieram os europeus para cá, e aí eles tiveram que buscar escravos lá na África, né? Porque o que aconteceu? Um monte de índio morreu, um monte de índio não queria mais, né, trabalhar para os europeus e foi uma briga, aquela coisa. Então, eles traficavam escravos. O que é traficar? É você vender uma coisa que é proibida ou, né, hoje em dia não tem, por exemplo, ninguém busca escravo, né? Mas existe tráfico. Nunca vai parar de existir, eu acho, né? Por exemplo, tem tráfico de animais. O que é tráfico de animais? Direto a gente vê no jornal alguém que foi preso no aeroporto levando um animal daqui do Brasil para outro, né? Esses dias a tia viu de um homem que estava levando um monte de besouro daqui para outro lugar. Não pode, isso é tráfico. E a gente vê um monte aí, né, que a tia nem vai falar aqui, vocês já entenderam. Aí, pessoal, depois que tudo aconteceu e aí foram formando as cidades, né? A gente já até estudou sobre isso, nós vimos vários vídeos e o tema de hoje é qual? As identidades que formam as cidades. Pessoal, se a gente pudesse, né, viajar para as principais cidades do Brasil, a gente ia ver isso de perto, que cada cidade tem a sua identidade, cada cidade tem a sua particularidade. Claro que tem muitas que são muito parecidas, mas cada uma tem alguma coisa em particular. Aí a tia Rosângela escolheu aqui
3 localidades. Eu escolhi Salvador, né, que fica lá na Bahia. Eu escolhi Pelotas, que é do Rio Grande do Sul. E eu escolhi Manaus, que é lá no estado do Amazonas. Inclusive é a capital do Amazonas. Eu escolhi essas 3 porque elas são muito diferentes, né? Por que elas são diferentes? Se a gente for passar férias lá em Salvador, a gente vai observar que a maioria das pessoas que moram lá são negras, né? Bem diferente do que se você for passar suas férias lá em Pelotas, né? Lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a maioria são brancos dos olhos claros, azul, verde. E se a gente viajar lá para Manaus, nós vamos nos deparar com um monte de gente que se parece muito com índio, né? A pele meio amarelada, o cabelo lisinho, bem pretinho. Eu sabia que eu tenho herança indígena? A minha bisavó, olha que legal, né? A minha bisavó, ela era índia. Aí a tia Rosângela nasceu com traços de índia, né? O que mais conta é o cabelo preto e liso. Então é isso, vou recapitular aqui. Por que lá em Salvador a gente vai ver um monte de pessoas negras? Porque lá eles sofreram uma influência bem grande dos africanos, né? Então, olha só que legal a gente descobrir isso. Em Pelotas, por que a gente vai se deparar com aquele monte de gente, né? Branco, loiro, do olho claro? Porque lá foi colonizado pelos espanhóis, né? O pessoal lá da Espanha, que fica lá na Europa também. E em Manaus, gente, porque lá é uma floresta amazônica, então lá sempre foi, né, um território cheio de índios, continua tendo muito índio. Então as pessoas que nascem lá até hoje têm a descendência dos primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas. E assim, pessoal, uma coisa bem interessante, a gente viu num dos 3 vídeos, eu não lembro qual, que... Como é que era, tia? Não tô lembrando agora. Ah, sim. A gente tem uma mistura, né, de raças. Por exemplo, para vocês explicarem. Se nós viajássemos lá pro Japão, a gente ia observar que lá todo mundo se parece, né? Para mim, japonês é tudo igual. A gente quase não vê diferença neles. Parece um monte de formiga, você viu uma, você viu todas. E aqui no Brasil é diferente. Aqui, né, eu acho que um japonês, quando ele vem pra cá, ele fica, meu Deus, o que é isso? Esse tanto de gente diferente, era pra ser todo mundo parecido, né? Aqui nós temos negros, brancos, loiros, tem tudo em qualquer jeito. Por quê, pessoal? O que aconteceu? Tinha índio, depois vieram europeus, depois vieram os negros, né, lá da África. Então essas três raças, elas se misturaram. E aí hoje, até hoje isso acontece. Por exemplo, um homem negro casa com uma mulher branca casa com um homem negro, alguém que é descendente lá de espanhol, que é loiro, do olho azul, casa com uma pessoa negra, e por aí vai, né, vai misturando. Então por isso que no Brasil tem essa diferença, né, nós não somos todos iguaizinhos, igual no Japão. Então eu acho isso muito legal, né. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu contar pra vocês. Isso é tão legal, as pessoas acham, por exemplo, assim, a tia Rosângela tem 2 filhos, né? O meu filho, mas ele é muito moreno, ele é muito moreno. E minha filha é branquinha. Sabia que a tia, às vezes, as pessoas perguntam assim, eles são irmãos só por parte de mãe? Eu falei, não, eles são irmãos por parte de mãe e pai. É porque a gente, né, a gente traz herança. Por exemplo, o meu filho, que é bem moreno, ele tem a herança genética do bisavô dele. E a minha filha, que é mais branquinha, ela tem a herança genética de uma bisavó que veio da Espanha. Olha só, né, a gente vai misturando e aí vai tendo essa coisa legal que tem no Brasil. Bom, pessoal, e aí o que aconteceu? A influência, né, da Europa, da África, dos índios, ela deixou herança cultural para nós. O que é uma herança cultural? É uma coisa que a gente adquiriu de outros povos. Então vamos lá para vocês entenderem. Os indígenas, né, eles deixaram várias heranças, principalmente muitas palavras da língua portuguesa. Lá no vídeo vocês viram. Tem muitas palavras que são de origem indígena. Mas o principal que a gente faz todo dia, né, é tomar banhos diários. Isso é muito interessante, sabe por quê? Quando os europeus vieram para cá,
eles estranhavam, porque o povo vivia tomando banho no rio, né? E lá na Europa eles não gostam muito de tomar banho, não. E a tia vai explicar. E também, gente, é por causa de questões do clima. Lá é mais frio e tal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem muitas pessoas que amam comprar perfume importado, né? Perfume francês, a França é lá na Europa também. Porque eles são muito fortes, sabe por quê? É porque lá na Europa eles não gostam muito de tomar banho, aí eles usam um perfume muito forte para ninguém sentir, ó, o fedorzinho deles, né? E aqui no Brasil a gente não precisa, a gente pode, né? Mas a gente não precisa de usar esses perfumes fortes, porque a gente tem o hábito de quê? De tomar banho todo dia, que a gente aprendeu, a gente herdou isso dos indígenas, né? E uma coisa muito legal também é usar rede, né? Rede para pescar não, tá? Que eu tô falando. É aquela rede pra gente balançar, pra gente dormir, pra gente relaxar. Porque lá na aldeia não tem cama, né? Tem rede ou então esteira que eles fazem. Se bem que hoje deve ter a aldeia que tem cama, porque eles estão sofrendo, né, há muito tempo, muita influência nossa. Hoje índio tem celular, eu vi uma oca que tinha um ar-condicionado instalado, isso era impensável, né, na época deles, mas enfim, eles aprenderam isso com a gente. A herança cultural da Europa, especificamente lá de Portugal, é o idioma, né, a gente fala a língua portuguesa, nós somos falantes de língua portuguesa, porque foi Portugal que veio para cá colonizar as nossas terras. Inclusive, gente, até os índios tiveram que aprender português. Os africanos, quando vieram para cá, tiveram que aprender português também. Olha que coisa, né? E outra influência de Portugal é o catolicismo, tá? No Brasil não tem só católico, mas tem muitos, tem milhares. E quem influenciou o Brasil a ter a religião católica foram os europeus, tá bom? E, por último, né, que foram os últimos dos três a chegarem aqui, o povo africano. E qual é a herança africana que nós temos? Pessoal, aqui a gente não vê muito, por exemplo, a capoeira. Capoeira, a gente vai ver muita gente praticando capoeira lá na Bahia, em qualquer lugar da Bahia, né? Porque lá tem a maioria negros, então eles seguem mais essa cultura. A feijoada, isso aqui o Brasil inteiro, né, conhece, gosta, assim, claro que tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. É uma herança também dos africanos, a gente aprendeu isso com eles. E tem um prato que é muito famoso, que se chama acarajé. Aqui em Lusiânia eu já vi na feirinha, só que não é igual a acarajé lá da Bahia de jeito nenhum, né? O de lá é, ó, muito mais gostoso. Então é isso, a explicação de hoje. Pessoal, é o seguinte, agora presta atenção na tarefa, tá? Porque eu sei que é muito difícil quando a mamãe tem dúvida aí do outro lado e ela não é professora. Então a tia vai explicar aqui. Olha só. Essa página aqui, ó, a tia explicou tudo no vídeo. Aqui tem um texto que ele é bem fácil, vocês vão ler para responder essas duas questões aqui, ninguém vai ter dúvida, tá? E aqui é uma questão que eu acho que algumas mamães vão ter dúvida, então eu vou explicar. Tem uma música, tá? E aí fala o seguinte: na letra da música, contorne as palavras de origem indígena que dão nome a frutas e faça um X naquelas que dão nome a animais. Então ninguém vai errar isso não, porque um é fruta e um animal, pronto, acabou. Aí a tia Rosângela gosta de legenda, né? Eu já até ensinei. Em vez de vocês irem lá grifar, circular, faz a legenda igual a tia fez aqui, ó. Eu escolhi uma cor, escrevi frutas, eu escolhi outra cor e escrevi animais. Aí eu vou ler meu texto, todas as frutas eu vou grifar de rosa e todos os que forem animais eu vou grifar de azul. Pronto, acabou. Ai, tia, tem uma palavra que eu não sei se é fruta ou se é animal, porque eu não conheço. Olha no dicionário, pesquisa no Google, tá? Que aí vocês não vão ter dúvida. Às vezes até a tia tem dúvida e tem que pesquisar. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem uma questão, número 4, que é de colocar V ou F, tá? Ninguém vai ter dúvida, porque esse aqui eu expliquei na sala também. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma comunidade indígena? Claro que não. Inclusive, se eu chegar numa aldeia hoje, eu tenho que ter permissão para entrar, né? E eu até contei para vocês que tem aldeia que ganha dinheiro com isso, né? Deixa entrar, mas você paga. A tia até mostrou para vocês o vídeo do dia que o filho dela foi visitar a aldeia, que ele teve que pagar R$180. É uma forma deles ganharem dinheiro, né? Não estão errado, não. A maior parte da população indígena vive atualmente na área rural, claro, porque o índio gosta de ter contato com a natureza, né? E a área rural é onde tem mais natureza.
As crianças indígenas aprendem com seus pais as atividades? Lógico, né? Eu acho que todo filho, no início, ele aprende com o pai. Só que os indígenas são, né, são mais específicos nisso, porque eles têm que aprender a caçar, têm que aprender um monte de coisa, né? Porque está na família. No Brasil não há indígenas vivendo na cidade. Claro que tem, lógico que tem, né? Tem indígena que faz faculdade, tem indígena que é advogado, médico e por aí vai. E aqui, pessoal, a tia pediu para fazer tarefa, tá lá na plataforma. Aqui, ó, mamães, na página 229, tá pedindo para fazer uma pesquisa sobre Zumbi dos Palmares. Os meninos já sabem, claro que eles podem ter esquecido, mas na hora que falar eles vão lembrar. Eles já viram o vídeo, a gente já comentou sobre isso e não precisa fazer a pesquisa, porque lá na página 215 do livro, né, desse livro aqui, tem quem é, então você só vai ler com eles e vai grifar um trechinho lá e não precisa nem copiar, tá? Eu ensinei isso para os meninos, vocês podem colocar assim, ó, grifado na página 215, pronto, porque assim a gente economiza tempo. Ah, mas eu quero colocar meu filho para copiar, põe para copiar, porque tem criança que ela é mais rápida e é mais ágil, agora outras crianças são mais lentas, né? Então a gente tem que respeitar isso aí de cada uma delas. A questão 2 é bem fácil, a tia vai até explicar aqui, porque eu achei o enunciado muito complexo, tá? Pra vocês. É assim, por exemplo, a tia Rosângela... gente, se eu chorar, me desculpa, tá? Porque isso é muito triste pra mim. A tia Rosângela ama arroz doce, só que ela não come mais, porque ninguém sabe fazer igual a minha mãe fazia pra mim. Ninguém, nunca mais fez. Então, eu não como mais e eu não gosto nem de ver esse prato. Então, aqui vocês vão escrever um prato que vocês gostam muito e vão escrever por que gosta desse prato, né? Por exemplo, gente, a comida da vovó. Não tem nada melhor do que a comida da vovó. 10 pessoas podem tentar copiar, mas ninguém vai fazer igual, não é verdade? Então, aqui, mamães, para ficar mais fácil, basta vocês colocarem um prato que vocês gostam muito e explicar por que vocês gostam desse prato. Na sala de aula, gente, é muito mais fácil porque eu vou lendo com os meninos, eu vou adaptando para a realidade deles, né? Então, por isso, às vezes, em casa, vocês têm um pouquinho de dificuldade. Eu tô fazendo questão, né, de ler e de imaginar a possível dificuldade de tentar sanar aqui. Aí, é isso por hoje, tá? Na plataforma tá tudo bonitinho lá, as páginas que tem que fazer. E bom trabalho para vocês. Beijo, até mais, tá?